E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a provável escalação do Vasco para o jogo contra o Flamengo, o time que o técnico Fábio Carille deve colocar em campo amanhã. Um jogo extremamente importante para o Vasco, para o futuro do Fábio Carille no Vasco. A gente sabe que o Vasco vem de resultado ruim contra o Volta Redonda, vem de resultado ruim contra o Fluminense e vem também de resultado ruim contra o Sampaio Corrêa. São 3 jogos seguidos sem vitórias, com 2 empates e uma derrota, sendo que ali 3 desses jogos foram contra times que, cara, um tá na Série B, mas outro time tá na Série D. E agora o Vasco tem esse confronto contra o Flamengo. Com certeza o Fábio Carille já estudou quais são os pontos mais vulneráveis desse time do Flamengo. O Flamengo que poupou os seus jogadores titulares contra o Botafogo no meio de semana para encarar o Vasco, digamos que de tanque cheio. O Flamengo tem um desfalque ali do Gerson, que é o principal desfalque deles, que acabou sendo expulso no clássico contra o Botafogo. E o Vasco vai ter retornos importantes que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Pode pintar estreia no Cruz Maltino para esse clássico contra o Flamengo. E para você que vai fazer sua fezinha nesse Vasco versus Flamengo, para você que tem esperança na vitória do Vascão, eu pedi para B2xBet fazer essa super odd aqui no Vasco de 6,20 para vocês. É a maior odd que tem de todas as casas de apostas em relação ao Vasco nesse jogo, uma super odd especial para vocês aqui do canal. Então, cara, tá acreditando na vitória do Vasco? Tem vários outros jogos aí também para você apostar, fazer sua fé. Clica aqui no primeiro link do comentário fixado e faça a sua aposta pela B2xBet. É muito melhor do que você chegar a apostar 50, 100 reais com seu amigo aí pessoalmente, porque se você ganhar, por exemplo, aqui, botar 100 reais e ganhar no Vasco, já vai para 600 e alguma coisa. Então, é isso. Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com a provável escalação do Vasco para o clássico de amanhã contra o Flamengo. O jogo acontecerá 9h30 da noite. O Vasco terá Léo Jardim como seu goleiro titular para esse jogo. E uma vitória do Vasco no clássico com certeza vai passar por uma grande atuação, por grandes defesas do Léo Jardim. Na lateral direito, o Vasco terá o Paulo Henrique como seu jogador titular, um dos poucos jogadores do Vasco que teve um bom início nesse ano de 2025. Paulo Henrique será titular nessa partida. A dupla de zaga do Vasco será formada por João Vitor e provavelmente Lucas Freitas ou Maurício Lemos. O Lucas Oliveira não vai para o jogo, não será sequer relacionado por conta de um problema de lesão. Então a tendência é que o Lucas Freitas comece jogando, ele foi contratado para isso também, mas tem a possibilidade do Maurício Lemos fazer a sua estreia já como titular no Clássico dos Milhões. É um pouco arriscado porque o Maurício Lemos está sem ritmo nenhum de jogo, então até por isso eu acredito que talvez o Fábio Carille vá optar pelo Lucas Freitas, que já teve ali algumas participações no time do Vasco nesse ano de 2025. Pode ser que ele colocando o Maurício Lemos queime o jogador, ou pode ser também que o Maurício Lemos mostre que ele é o melhor zagueiro assim dos que foram contratados, entrando, tendo oportunidade já num clássico. Mas é bem verdade que o Lucas Oliveira não vai para essa partida. O Capasso sequer é cogitado para iniciar esse jogo como titular, mas talvez fique no banco de reserva, já que o Vasco não terá o Lucas Oliveira como opção. A questão do João Vitor é: será que o João Vitor está focado no Vasco? João Vitor teve notícias, não saiu nada da boca do atleta, teve notícias que ele queria ir para o Cruzeiro, respirar novos ares, que está se sentindo muito pressionado no Vasco. Mas, João Vitor, você tem a chance de provar nesse clássico contra o Flamengo o seu valor. Vai lá, faça uma grande partida, uma grande atuação, que o torcedor do Vasco te perdoa pelos péssimos jogos que você vem fazendo. A lateral esquerda do Vasco terá o Lucas Piton como titular, e aí eu acredito que para o meio de campo do Vasco, o Fábio Carille deve repetir uma trinca de volante. E por que eu acredito que ele vai fazer essa trinca de volante, o Fábio Carille? Porque ele viu que quando Fluminense, quando o Botafogo povoaram o meio de campo contra o Flamengo teve muita dificuldade de jogar. Então eu acredito que o Carille deve até mudar um pouco da sua estrutura, deve jogar com o Jair de titular, com o Tietê e com o Paulinho. Paulinho foi poupado no último jogo do Vasco por conta de um controle de carga, para não ter nenhuma lesão muscular, algo do tipo, mas ele não deve ser problemas para esse jogo contra o Flamengo. E aí ele deve voltar ao time titular do Vasco, Paulinho. Por que o Paulinho é importante? Porque apesar dele ser um volante, ele tem mais velocidade do que os outros volantes do Vasco. Então ele pode dar essa dinâmica e ajudar na puxada de contra-ataque. A gente ainda tá esperando o Paulinho retomar o seu melhor futebol. Eu acredito que ele vai manter o Jair, mas também aí tem o Hugo Moura, que tem a possibilidade de jogar, mas acho que ele vai de Jair, Tietê e Paulinho no meio de campo, ou o Hugo Moura no lugar de um desses três. Não deve fugir muito disso. E aí, jogando um pouquinho mais à frente, o Vasco terá o retorno do Felipe Coutinho,
cara, o Felipe Coutinho a gente sabe que é um jogador que no último clássico contra o Flamengo entrou na reta final do jogo e conseguiu um empate pro Vasco. Fez gol no clássico contra o Fluminense. Então o Coutinho gosta de marcar em clássicos. O Coutinho com certeza tá muito motivado para esse jogo após, digamos que, muitas críticas que tiveram da torcida do Vasco em relação ao Felipe Coutinho. Então ele vai querer mostrar serviço nesse jogo, vai querer dar uma resposta dentro de campo. A gente sabe que o Coutinho, tecnicamente, se você juntar ali todos os jogadores que estiverem em campo, os 22, o Coutinho é o melhor tecnicamente entre todos esses. Então é um cara que pode desequilibrar o jogo. E aí eu acredito que ele vai colocar o menino Lucas Zucarello também para jogar e o Pablo Verratti no comando de ataque. O Zucarello é um cara que pode ser o desafogo desse time do Vasco. Aí você tem, para ser o desafogo com opção somente, o Lucas Zucarello, que até fez um bom jogo na partida contra o Sampaio Corrêa. Você tem o Jean Davi, que não tem tanta velocidade assim. E você tem o Maxwell Alegria. Eu não conto assim o Maxime Domingues como uma grande opção. Ele poderia improvisar o Puma numa linha mais à frente. Puma numa linha mais à frente, eu acho que deixaria o time muito defensivo, muito retraído. Então talvez realmente essa é a melhor opção pro Vasco. Como o Botafogo se fechou e o Fluminense contra o Flamengo, eles deixaram 2 jogadores mais na frente, marcando os 4 aqui do Flamengo na saída de bola. Deixaram um por dentro e jogaram mais ou menos dessa forma aqui. E aí o Vasco teria que utilizar muito seus laterais para atacar. Isso na hora de marcar, na hora de defender. Agora, na hora de atacar, com certeza, teria a circulação do Zucarello por um lado, o Coutinho baixaria mais, teria o Verratti aqui também no comando de ataque. É um jogo difícil, muito complicado, mas eu, como vascaíno, vou acreditar até o último minuto na vitória do Vasco. O time pode estar mal, o time do Vasco está rendendo abaixo do que pode render. Se você pegar os jogadores do Vasco, não são tão ruins como as atuações que vem tendo dentro de campo. Então é um momento para eles darem uma resposta para o seu torcedor e até o próprio técnico Fábio Carille também dar uma chacoalhada no grupo, dar uma chacoalhada nele. Cara, precisamos acordar. O Vasco tem que acordar. Então essas são as possibilidades da escalação do Vasco para esse confronto. Quero saber a opinião de vocês aí embaixo e como vocês iriam. Quem vocês colocariam aqui para dar mais velocidade ao time? O que a gente sabe realmente é que o Felipe Coutinho está de volta. Provavelmente o Paulinho vai retornar ao time. E aí Lucas Freitas ou Maurício Lemos. Mais tarde, hoje de noite ali, talvez por volta de umas 10 horas da noite, devo estar fazendo uma live aqui no canal, trazendo aquele pré-jogo mais certinho para vocês. Fica nessa abração do Francesco, nós fui!